Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. Como de costume, começo por agradecer aos patrocinadores, o Azeite Talismã, desde a primeira hora, obrigado ao Azeite Talismã, a Prozis, desde a segunda ou terceira hora, obrigado à Prozis. Não se esqueçam, quando fizerem compras na loja online da Prozis, de incluírem a palavra, única palavra, uma só palavra, Lenga-Lenga, para obterem descontos que podem chegar aos 15% e que funcionam independentemente das promoções que a Prozis costuma ter a decorrer, quase sempre tem. Portanto, obrigado aos patrocinadores. Segunda coisa, subscrevam o aí do canal, pelo amor de Deus, façam subscrição, carreguem lá naquele botãozinho da subscrição. Não me pagam nada por isso, ninguém vos vai cobrar nada por isso. Não há cartões de crédito envolvidos, não há coisas nenhumas. É só carregar na subscrição do canal se gostarem de ver o canal. Se não gostarem de ver o canal, não carreguem na subscrição do canal e não vejam o canal. Isto é um espaço de liberdade, portanto as pessoas podem fazer o que lhes apetecer. Ahm, Essa é outra coisa. Terceira coisa, quero lembrar que, ia começar a frase por lembrar, valha-me Deus. Quero lembrar que a Lenga-Lenga do Costume já está em podcast, para quem não quiser ver no YouTube, pode ouvir apenas em podcast, está disponível na Apple Podcasts, no Spotify, na Amazon, não sei quantos, nos podcasts da Amazon, ou o que é. Está disponível nesses sítios, podem ouvir a Lenga-Lenga do Costume em podcast. Também é giro. Pronto. E dito isto, embora este seja um espaço de liberdade e eu não aprecie proibições, como acabei de dizer, apreciei a proibição do uso da burca ou do hijab, quer dizer, uma versão deixa os olhos à vista, outra versão tapa os olhos e tudo, não deixa nada à vista, mas pronto, vou falar da burca em geral, que é mais fácil, e as pessoas estão mais habituadas ao termo, acho eu. A proibição da burca em espaços públicos, que a proibição essa que a Assembleia da República aprovou há poucos dias, e estava aqui à procura, estava a ver se lia aqui os termos da lei, eh, para não criar, não haver equívocos. Dê-me só aqui um instante, e os termos da lei dizem o seguinte, ora vamos lá ver, exatamente. O artigo 1, o objeto, diz que o diploma visa criar regras de segurança e prevenção associadas à identificação dos cidadãos em espaços públicos. O artigo do segundo, proibição da ocultação do rosto, prevê que seja proibido o uso de roupas que impeçam a exibição do rosto em locais públicos e também é proibido forçar alguém a ocultar o rosto por motivos religiosos ou de género. Ora bem, há aqui vários assuntos envolvidos e um deles que acho que não se tem falado muito, mas acho que é interessante notar, é o facto de, por questões de segurança, por questões de civilidade, até diria eu, isto não está na lei, mas por questões de civilidade é proibido ocultar o rosto em espaços públicos. Ou seja, há uma grande. Tudo indica que que não voltará a ser permitido as cenas tristes que ocorreram durante a Covid, em que pessoas podiam e eram obrigadas a isso, podiam, deviam, eram forçadas a ocultar o rosto em espaços públicos e em particularmente em situações em que essa ocultação do rosto levantava uma série de problemas eh, que não, que eu não via forma de ultrapassar. Eu fui uma vez numa eleição qualquer, já não lembro qual foi, mas na época da Covid fui votar com o raio da máscara a tapar a cara, mostrei o cartão de cidadão e as pessoas olhavam para um sujeito com máscara, que era eu, e viam-se, se a imagem coincidia com a do cartão de cidadão. Não coincidia porque, estranhamente, no cartão de cidadão, a minha fotografia aparecia sem máscara. E via-se traços fisionómicos que, com a máscara, não estavam visíveis. E eu perguntei à mesa se eu não devia tirar a máscara, como é que eles faziam a identificação, e lá um senhor lá da mesa de voto esclareceu-me que, não, consegue-se perfeitamente perceber, consegue-se perceber. Não sei como é que eles percebiam, não sei, tem uma capacidade de análise do globo ocular, da íris em particular, da córnea ou qualquer coisa que aos comuns mortais escapa. O que havia ali era um sujeito com os olhos à vista e mais nada. E eles conseguiam perceber que era a mesma pessoa, podia não ser, e eles ficariam na mesma. E
Isto foi uma situação numa mesa de voto. Em situações em que, por exemplo, em bancos, que eu saiba, não sei se a lei ainda existe uma lei em vigor que proibia as pessoas de entrarem em espaços, em estabelecimentos bancários, encapuçados, com o rosto tapado, mascarados. E durante a Covid isso foi não só permitido como vinculativo, como obrigatório. Eh, e a vida decorria como se fosse normal. Era o novo normal, como eles diziam. Portanto, esta lei que foi agora aprovada, da proibição do uso da burca em espaços públicos, imagino que proíba também o uso de máscaras inconsequentes em espaços públicos. Podem dizer, mas era para proteger as pessoas e tal. Não, provou-se que as máscaras não protegiam especialmente ninguém. Sobretudo não protegiam a pessoa que usava a máscara. E, no entanto, sujeitaram-nos a isso durante quase 2 anos, ou para aí 2 anos. Ehm, Só por aí a lei já é bem-vinda, a lei merece aplausos, só por esse pormenor. Para além desse pormenor, há uma série de outras questões que estão ligadas propriamente à ideia que está na base desta proposta de lei e da aprovação desta proposta de lei. Não, logo aí, e essas são outras questões. E há desde logo a questão religiosa. Dizem os opositores à aprovação da lei que, que a lei é contra a liberdade religiosa. Ah, Certo, até um certo ponto, a lei limita, de alguma forma, certas expressões da liberdade particular de uma religião específica. Nesse sentido, concordo. É limitadora de alguma liberdade religiosa. A questão é que falta apurar se as pessoas que na religião em causa, estamos a falar do islamismo, são obrigadas a usar a burca, são obrigadas a tapar o rosto, ou que tapam o rosto se o fazem por vontade própria ou por obrigação. Com certeza haverá situações que preenchem os dois casos. Haverá senhoras que tapam o rosto porque são crentes na religião e acreditam que essa imposição da dita religião está correta e, portanto, fazem-no voluntariamente, e haverá outras senhoras que, não, como sabemos, que não estão. Peço desculpa, não gostam propriamente da ideia e que tapam porque são obrigadas a. Tapam o rosto porque são obrigadas a tapá-lo. São obrigadas a tapá-lo por uma diretiva religiosa, por uma imposição religiosa e, mais concretamente, são obrigadas a tapá-lo porque o marido assim obriga, porque o marido, o pai, o homem que mandar na senhora, porque, como sabemos, na religião em questão, as senhoras têm pouca autonomia e os homens tendem a sobrepor-se, a vontade dos cavalheiros tende a sobrepor-se à vontade das senhoras, obriga as senhoras a cobrir o rosto e elas cobrem porque não têm outro remédio. A alternativa seria provavelmente trágica para elas. Não porque Deus Nosso Senhor as castigasse ou Allah as castigasse, mas porque o marido era capaz de não achar graça. E aí a questão da liberdade religiosa já se torna, a palavra liberdade nesse contexto já se torna dúbia, não é? Até que ponto uma pessoa é livre de ser obrigada a praticar uma coisa que não quer? Já não, a coisa já fica menos clara. Não existe, não há uma vaga de fundo propriamente das mulheres islâmicas a exigirem ter o rosto tapado. O que nós conhecemos é uma série de casos, e podemos ver o que se passa na sociedade iraniana, quando se consegue perceber o que se passa na sociedade iraniana, que a grande maioria das mulheres, e acho que não estou a arriscar muito dizendo a grande maioria, preferiria que esta imposição não se verificasse. Ou seja, este exercício de liberdade religiosa pode ser entendido, e não é muito abusivo entendê-lo, como uma forma de opressão religiosa. Uma forma de opressão, ponto final. Ahm, e, portanto, aí a questão da liberdade religiosa, o facto da aprovação desta lei interferir na liberdade religiosa, de quem calha, ou dos praticantes de uma determinada religião, já não é tão clara, não é tão líquido que isto interfira na liberdade religiosa. Ou melhor, pode interferir numa diretiva religiosa e favorecer a liberdade das pessoas, porque as pessoas passam a não estar, pelo menos do ponto de vista
A senhora que não quer usar a burca ou o hijab, e que não, e que o marido obriga a usar contra a vontade dela, já não vai usá-lo, pelo menos em espaços públicos, porque é proibido. E isso em si não é mau. Não é mau que a pessoa não possa usar uma coisa que não quer usar. Imagino que, e o facto da lei espaldar nesta matéria, imagino que a proteja de represálias do marido, que talvez não a espanque, em função dela não usar uma coisa que realmente não pode usar por lei. Pronto. Imagino que as senhoras fiquem protegidas, as senhoras que não querem usar a burca fiquem protegidas por esta lei. Portanto, é uma lei que pode ser entendida, que se alguns podem entendê-la como um ataque à liberdade religiosa, pode ser entendida como uma defesa da liberdade pessoal. E, pela parte que me toca, eu não sou religioso, não respeito genericamente, sem grandes salamaleques, todas as religiões, mas acho que a liberdade pessoal, eu pelo menos valorizo mais a liberdade das pessoas do que a liberdade religiosa, que muitas vezes, e não só no Islão, evidentemente, muitas vezes a liberdade religiosa é mais uma forma. Claro que a liberdade religiosa existe por si só e é um bem que deve ser acarinhado e valorizado, mas muitas vezes a liberdade religiosa é um eufemismo para formas de opressão à custa, a pretexto de uma religião. E este parece-me ser, obviamente, um desses casos. Caso em que a mulher passa a ter um papel nitidamente, não só tem um papel nitidamente diferente do homem, um papel radicalmente e excessivamente diferente na sociedade do papel do homem, como é obrigada a usar essa diferença, a exibir essa diferença em público através da ocultação completa do seu corpo, nos casos extremos, incluindo os olhos. Nem isso sobra. Nós no Ocidente passamos, agora nem isso, nem por isso, mas há 5, 6, 7 décadas passamos, dedicávamos algum tempo a discutir o comprimento da saia, até que ponto a saia devia vir mais abaixo, acima do joelho, pelo meio da perna, pelo meio da coxa, pelo meio chegar ao sapato, subir do sapato, mostrar o tornozelo, mostrar o calcanhar, andávamos a medir saiotes. Nestes casos estamos a falar de uma coisa bastante distintas. Estamos a falar de cobrir por completo o corpo humano, incluindo o rosto, que é o elemento comunicacional e mais visível, mais expressivo, mais importante desse corpo. Uh, Parece-me que para uma vida em sociedades normais, quando as sociedades normais pretendem ter vidas sociais normais, acho que pelo menos ver-se o rosto das pessoas é capaz de ser uma boa ideia, é capaz de não ser grande ideia, seja a que pretexto for, seja qual o mandamento que determine isso, as pessoas esconderem-se por trás de um véu, por trás de uma máscara. É isso que se trata. Podem chamar de nomes bonitos e exóticos, e, assim como as ressonâncias árabes e tal, mas estamos a falar de uma máscara, estamos a falar de cobrir o rosto com um capuz, com uma máscara, com um tecido, e parece-me que isso obsta um bocadinho à vida comum, normal. Acho que as pessoas. Pronto, parece-me de elementar bom senso, independentemente. Porque, para algumas versões do Islão, se queremos levar a coisa ao exemplo do limite, para algumas versões mais estritas, mais observantes de um Islão mais radical, se quisermos, a excisão feminina ou a mutilação genital feminina, também é um elemento imposto em certas, não em todo o Islão, mas em certas zonas do Islão, digamos, zonas geográficas, zonas específicas religiosas do Islão, a mutilação genital feminina também é imposta, também é mandatória. E, no entanto, nós não temos que respeitar isso, porque há aqui quando o governo português, não, o Parlamento português proíbe o uso da burca e do hijab, o Parlamento português proíbe o uso da burca e do hijab em espaços públicos portugueses. Noutros sítios, as senhoras coitadas ou felizardas podem cobrir o rosto à vontade e se preciso for, ainda colocar um cobertor por cima, para a coisa ficar ainda mais bem coberta. Agora, o que se está a fazer aqui é proibir numa determinada sociedade.
o uso de práticas que não são próprias dessa sociedade e que essa sociedade não deve respeitar, não deve tolerar. Eu acho muito bem que a nossa sociedade não tenha que respeitar em absoluto todos os valores de todas as outras sociedades do mundo. Se nenhuma mulher ocidental, ou nenhuma portuguesa, por exemplo, para usarmos o nosso caso, pode-se vestir num país muçulmano da forma como anda vestida ou como poderá eventualmente querer andar vestida em Portugal. E isso é respeitável. É respeitável que a senhora deva respeitar as regras desses países. Certas minissaias, certos decotes mais pronunciados, ou decotes de todo, não são tolerados na grande maioria dos países muçulmanos, não na totalidade. E em alguns deles, mais que 3 centímetros de pele, já será uma coisa um bocadinho mal vista. E uma pessoa, uma ocidental que viaja para esses países e que não respeite, isto está mal, e que não respeite esses valores, terá com certeza problemas, que podem ser de ordem vária, mas que são problemas, esses problemas que a senhora vai ter são apenas culpa dela, porque ela vai para uma sociedade que não é dela, arrastando com ela valores que não são os dessa sociedade. Vai querer impor a outros, não impor, não é necessariamente impor aqueles senhores do Irão ou de outro país, ou de outro país islâmico qualquer, se vistam como ela, mas está a impor, está a praticar um ato que lá é no mínimo mal visto e no limite proibido. E no limite dos limites é castigado severamente. E podemos discutir as razões porque isso é assim, porque é que não é assim, porque é que a religião islâmica é assim, porque é que não é, que fações ou que setores são mais os sunitas ou os xiitas a fazê-lo, podemos discutir isso tudo, mas a verdade é que cada sociedade, e em alguns casos, infelizmente, essas sociedades cumprem certas regras ou impõem certas regras, porque são dominadas por regimes teocráticos, como sabemos, ou seja, não estamos a falar de democracia, não estamos a falar sequer de uma escolha da maioria das pessoas para que essas regras existam, para que essas regras sejam impostas, mas dando isso de barato, a partir do momento que há um determinado regime no Irão, um regime grotescamente teocrático, um regime brutal, um regime absolutamente inspirado numa visão fundamentalista ou literal da religião, etc. A partir desse momento, as pessoas que se metem, que por alguma loucura, nunca passaria pela cabeça meter os pés no Irão, mas quer dizer, as pessoas que vão, e especialmente no caso das senhoras que vão para um país desses, sabe-se lá por que razão, têm que respeitar as regras desse país ou dessa sociedade e as regras que esse regime impõe. No nosso país, nós temos, felizmente, apesar de termos muitos defeitos, mas quer dizer, em Portugal, Ocidente, ainda vamos tendo alguma latitude de permissividade, felizmente, não estou a criticar, pelo contrário, temos uma capacidade grande de permissividade, de tolerar e acarinhar e aceitar sem problema nenhum. eh, uma série de preceitos, uma série de comportamentos, uma série de atitudes que os países islâmicos não têm. A grande esmagadora maioria, no caso, a totalidade dos países islâmicos, as regras de convivência social são muito mais apertadas do que as ocidentais, com certeza. E, portanto, aqui as pessoas não devem ser. o- peço desculpa, estava aqui distraído a olhar para o telemóvel, malditos telemóveis. Hum, Nós temos regras e as regras são definidas por nós, enquanto país, enquanto sociedade, enquanto parte de uma espécie de civilização que se espera que ainda exista, mesmo que cada vez mais ameaçada. Temos regras e é bom que quem nos visite, quem venha viver para o meio de nós, quem esteja aqui de passagem, seja o motivo que for, que respeite essas regras. Porque vamos admitir, por exemplo, que a religião X ou Y que permite, por exemplo, o homicídio de sujeitos de 38 anos com bigode, ou de criancinhas com sardas, ou coisa do género. Nós não temos que permitir isso, nós não temos que permitir que regras absurdas, que regras que para nós são inaceitáveis, são violentas, são selváticas, que sejam praticadas, sejam
assimiladas ou toleradas na nossa sociedade. Nós temos as nossas regras, que não são assim tão restritas quanto isso. As pessoas vivem, apesar de tudo, e com eu sei que há muitos senãos a pôr a isto tudo, mas apesar de tudo, vivemos mais ou menos como com alguma liberdade. Era interessante que as pessoas que vêm de fora para estar aqui, era interessante, não é importante, é decisivo que as pessoas que vêm de fora para conviver connosco que respeitem essa liberdade, ou seja, que respeitem as nossas regras, tal como nós respeitamos as deles, somos aos países deles. Hum, eu nem gosto muito, eu sei que não fica bem, não cai bem usar a terminologia nós, eles, mas é assim que se passa, as coisas são assim. As civilizações não são tudo, não pertencemos todos à mesma civilização, não partilhamos todos os mesmos valores culturais, não nos comportamos todos da mesma forma, não estamos todos sujeitos às mesmas obrigações ou aos mesmos preceitos. Somos, vivemos em mundos diferentes. Há coisas comuns, com certeza, temos todos, em geral, temos todos duas orelhas e um nariz, somos todos seres humanos, independentemente, os olhos podem ser mais escuros ou mais claros, a pele mais escura ou mais clara, quer dizer, nós, o cabelo pode ser isto ou pode ser isto também, que é chato, mas é o que é, esses pormenores são comuns. E depois há em cima a cultura, em cima aos valores sociais, aos valores civilizacionais que se vão sobrepondo e que devem ser, eu nem vou ao ponto de dizer que devem ser, que são o que são. E sendo o que são, devem ser respeitados. São aqueles que nós temos. E nós não temos na nossa sociedade, apesar do exemplo, o exemplo um bocado patético da época da Covid, não temos o hábito de viver de cara tapada, pelo menos em espaços públicos. Não sei se em espaços fechados há pessoas que costumam enfiar um garruço na cabeça e tapar o rosto, mas lá na sua casa podem fazer isso à vontade, não sei porque é que o fariam, mas podem fazer. Agora, em espaços públicos, nós costumamos comunicar falamos através da boca, comunicamos através do olhar, através dos gestos, através do rosto em geral, da nossa fisionomia, comunicamos para tornar a comunicação mais clara. Depois há toda uma outra questão que realmente tem a ver com a segurança, e isso é invocado na lei em causa. Também porque eu não sou um grande partidário de que se coloquem câmaras de vigilância a cada esquina e que tenhamos que viver numa sociedade eh, excessivamente vigiada, excessivamente filmada, excessivamente escrutinada. Mas, já que há câmaras de segurança em certos locais, é perfeitamente compreensível que haja, como instituições bancárias ou em certos comércios, postos de combustível, que são sujeitos talvez mais propensos a sofrer assaltos e tal. Há câmaras de vigilância. As câmaras de vigilância têm a função de identificar eventuais criminosos. Se esses criminosos podem tapar a cara e as pessoas andam lá enfiam uma coisa à laia de burca que lhes tapa a cara, se já chama-se uma burca ou não se chama burca, seja uma senhora, mas pode ser um indivíduo vestido com uma burca perfeitamente, ninguém consegue distinguir. As câmaras de segurança não servem para absolutamente nada, porque nunca se conseguirá identificar, pelo menos através do rosto, o criminoso em questão, por exemplo. Isto é tudo assim um bocadinho pueril, tudo muito básico, mas é factual. Não se consegue identificar ninguém Há ninguém que esteja coberto com um lençol negro, quer dizer, só se pela forma como anda, pelo tique que tem a inclinar a cabeça, não. Os métodos de identificação das polícias nem do FBI irão tão longe. Portanto, o rosto, também por questões de segurança, o rosto deve ser exposto. E depois, por cima disto tudo, ou por baixo disto tudo, ou ao lado de toda esta história, temos a questão de uma esquerda que se diz feminista, uma esquerda que se diz feminista e protesta esta lei. Uma esquerda que se diz progressista e protesta esta lei. Eh, uma lei que menoriza, que de alguma forma, eu não queria dizer humilha, mas uma lei que menoriza, eu vou ficar por aí, que menoriza as mulheres. É estranho que feministas, ou que autoproclamados feministas, venham defender quando está a falar da lei que menoriza as mulheres, estou a falar da diretiva religiosa, não estou a falar desta lei aprovada no Parlamento Português, da proibição. Ou seja, façam reset, façam.
rewind destes últimos segundos. É estranho que uma esquerda feminista se venha opor a uma lei que, no fundo e à superfície, permite que as mulheres tenham uma vida mais decente, uma vida pública mais decente, que as mulheres possam viver de rosto descoberto, como é suposto os seres humanos viverem. Não me venham, por muito que queiramos relativizar, por muito que queiramos dar importância ao multiculturalismo, os seres humanos são feitos para dar com o rosto exposto. Por isso é que temos aqui mata de orifícios que permitem funcionar. Isto é para ouvir, isto é para cheirar, isto é para falar, isto é para olhar. Temos uma série de características anatómicas que nos obrigam biologicamente a dar com o rosto exposto. E é muito estranho que para metade dos seres humanos, ou seja, que para as mulheres, na visão do Islão, ou de algum Islão, isso não possa acontecer. Portanto, desde logo eu não acho, e sinceramente que estou-me a borrifar para o multiculturalismo, não me interessa isso para nada, não acho que seja sob qualquer pretexto, não acho que seja respeitável. Pode ser posso perceber que em certos países isso existe, posso lamentar que isso exista e posso fazer tudo o que esteja ao meu alcance para não ter que ir a esses países, mesmo sendo homem, se fosse mulher, muito menos. Isso é uma coisa. Agora, pessoas que se dizem feministas virem defender que as mulheres podem ser obrigadas a cobrir o rosto em nome da liberdade religiosa, uh, acho que é no mínimo um contrassenso, acho que é no mínimo uma contradição e é uma forma de revelar a hipocrisia que costuma definir o pensamento da esquerda, o pensamento da esquerda. Essa é, desde logo, uma questão que eu acho aqui, acho fundamental e acho cada vez temos mais a prova do ponto dos extremos a que a esquerda consegue chegar apenas para estar contra nós, sociedade, nós, Ocidente, nós, o nosso modo de vida, etc. A esquerda defende tudo o que nos possa contrariar, não, sem qualquer observância, sem qualquer respeito pelos próprios valores de que a esquerda se reclama, como o feminismo, por exemplo. Outro valor é o progressismo. A esquerda quer um mundo secular, a esquerda quer que as religiões fiquem absolutamente encostadas para um canto pequenino da sociedade, onde não incomodem. A esquerda não quer a presença dos valores religiosos na vida cotidiana, no nosso dia a dia. E eu tendo a concordar com isso. O problema é que a esquerda, se a religião não for nenhuma das religiões que informaram a nossa civilização, ou seja, se não estivermos a falar do judaísmo ou de qualquer uma das formas do cristianismo, a esquerda aí já muda totalmente o discurso e o discurso já é outro. Portanto, a esquerda é progressista, a esquerda quer um mundo secular, a esquerda não quer a presença da religião na vida comum, na vida pública. Certo? Mas se a religião for particularmente medieval, se a religião for uma religião retrógrada e opressora e muito mais intrusiva na vida dos indivíduos, como é a religião islâmica, a esquerda aí já está do lado da religião islâmica. Portanto, o progressismo aí dá uma volta, como dizia o outro, uma volta de 360 graus, não dá mesmo uma volta de 180, e acaba já no. A esquerda acaba por defender exatamente o oposto daquilo que dizia defender. A esquerda progressista passa a defender os valores mais retrógrados, mais recuados, mais remotos, mais primitivos. Porquê? Porque é uma forma, mais uma vez, de combater o Ocidente, de combater o nosso modo de vida, de combater a nossa sociedade, a nossa civilização. É uma forma de nos aborrecer, é uma forma de nos combater. A esquerda aproveita a esquerda e a esquerda atual, cada vez mais radicalizada, cada vez mais, eu ia dizer enlouquecida, mas quer dizer, mais absurda, pelo menos, mais contraditória, mais desesperada. Talvez seja a palavra exata. A esquerda, cada vez mais desesperada, recorre a tudo para exercer o combate que move contra nós. E eu não costumo falar por nós, eu não represento absolutamente ninguém, a não ser a mim mesmo, e mesmo aí tem dias, mas acho que posso falar em nós quando falo num certo modo de vida, numa certa forma de
mais ou menos comum que nós temos aqui no Ocidente, país a país, com as suas diferenças e tal, mas temos uma forma mais ou menos comum de ver o mundo, e de lidar com esse mundo, e de lhe responder e de interagir com ele. Eh, e isso, a esquerda combate isso tudo. A esquerda procura sempre dividir para reinar, com certeza, categorizar os seres humanos em grupos e subgrupos e comunidades, como eles dizem, essas coisas todas. Mas, à parte disso, a esquerda está disposta a dar a mão, como tem-se visto no conflito no Médio Oriente, a forma como a esquerda se alia perfeitamente ao Hamas, uma organização terrorista que quer impor valores pré-medievais ah, aos infiéis. A esquerda progressista, a esquerda antirreligiosa, a esquerda laica, a esquerda jacobina, a esquerda que se vangloria de uma tradição republicana e humanista e tal. Boa parte dessa esquerda, há exceções com certeza, mas boa parte dessa esquerda não se importa de vir para a praça pública, com certeza de cara descoberta, defender valores hum, que são bárbaros, convenhamos, que são bárbaros. As pessoas serem obrigadas, as senhoras serem obrigadas a tapar o rosto, ah, é bárbaro. Não é aceitável, não é tolerável. São os valores deles, com certeza, são os princípios deles. Não sei se são os valores delas, não sei se são os princípios delas, muito provavelmente não. São valores absolutamente inaceitáveis. Depois, a esquerda tem acusado em particular o Chega, que foi quem apresentou esta lei, e os partidos que votaram favoravelmente à lei, a esquerda tem acusado esses partidos, ou aquilo que eles em Portugal se chamam a direita, de estar a usar uma questão que não tem importância nenhuma, apenas para promover valores xenófobos e racistas e não sei quê. Eh, eh, Ora bem, a gente podia acusar exatamente a esquerda do contrário, que está a usar uma lei que não vai importunar em nada, porque se há apenas uma dúzia de mulheres no Martim Muniz, como alguém disse, a usar a burca ou o hijab, isto não é uma questão que, se o argumento serve para um lado, o argumento serve para o outro. Se há apenas uma dúzia de pessoas a usar isto em Portugal, claro que há muito mais, mas vamos admitir a tal dúzia de pessoas. Se isto não tem importância nenhuma, pronto, a lei está aprovada, vai afetar só, vai beneficiar ou prejudicar, de acordo com a perspectiva, uma dúzia de senhoras, e portanto isto não tem problema absolutamente nenhum, e a esquerda é que está a recorrer a este assunto para fazer barulho em volta dele e para fazer baixíssima política, não é? Aquilo que eles acusam a direita é para promover valores anti-ocidentais, como eles acusam a direita de promover valores xenófobos e racistas e tal. Portanto, o argumento serve exatamente para os dois lados, que o Chega aproveitou, lançou esta lei sem isto ter em Portugal uma repercussão numérica, sem ter uma expressão numérica muito, muito acentuada. Não sei quantas senhoras em Portugal costumam andar de cara tapada, já vi umas contas, e não foi apenas no matrimonial, porque eu já não me lembro de pôr os pés no Martim Muniz, portanto, há muitos anos que não vou lá, portanto, não foi lá que eu as vi de certeza, vi-as noutros sítios, noutros lugares do nosso queridíssimo país. Não sei o número agora total de senhoras que em Portugal são obrigadas ou usam voluntariamente a burca. Uh, Sei que há umas contas e sei também que não há um número de pessoas envolvidas que deve definir uma lei. Portugal, felizmente, ainda tem uma taxa de homicídio, por exemplo, baixa. Isso não faz com que não devamos ter leis que punem o homicídio. Portugal tem uma taxa de bestialismo, uh, imagino eu, absurdamente baixa. Não sei se há taxas a medir o bestialismo, mas imagino que se houver, haverá uma quantidade muito irrisória de portugueses a praticar sexo com animais, o que não invalida que tenhamos leis contra isso. As leis não devem ser só praticadas, ou só criadas ou as proibições, ou aquilo que nós proibimos, ou que toleramos, ou que de alguma forma eh, normativizamos através da lei, ou do direito, não deve estar só à espera que as coisas aconteçam a partir de um determinado número, senão por absurdo, eu sei que isto é uma falácia, mas é uma falácia que não é tão despropositada assim. Ah, Podemos imaginar que, quer dizer, acho que o número de homicídios em Portugal ronda uns 300 por ano, pelo menos rondava, não sei se ainda estamos nesses valores. Mas quer dizer, pode-se achar que menos de 1.500 homicídios por ano num país com a dimensão de Portugal e com uma população da dimensão da portuguesa, que não justifica que haja leis a punir homicídio.
como as pessoas têm dito aí a propósito da lei da burca, têm dito por aí que preocupem-se com a falta de habitação, preocupem-se com os problemas dos transportes públicos e no SNS e tal, em vez de perder tempo com estas tretas. Não, acho que ninguém. Eu ia dizer, acho que ninguém acharia razoável que só se punisse o homicídio a partir de uma certa quantidade anual de homicídios. Eu ia dizer que ninguém acharia razoável, mas depois lembrei-me. A esquerda acharia. A esquerda provavelmente ainda não se lembrou desta. A esquerda, quando se lembrar, é capaz de. Se ainda não houvesse leis, por caricatura, se ainda não houvesse leis que punissem o homicídio, a esquerda era capaz de vir desde que o senso comum da maioria dos portugueses, das pessoas, achasse que o homicídio devia ser punido, a esquerda estaria do outro lado, apenas não porque a esquerda defende especialmente o homicídio, em muitos casos defende, em muitos casos defende. Mas não só por isso, mas porque era uma forma de estar contra nós, contra o nosso modo de vida. O nosso modo de vida não permite o homicídio, não, ou pelo menos não permite, tenta evitá-lo, tenta precavê-lo e com certeza tenta puni-lo, se ele for cometido. E, portanto, só para estar contra isso, a esquerda era perfeitamente capaz de dizer que estávamos a proibir a liberdade dos homicidas de praticarem o seu ofício. Portanto, o argumento, com muitas aspas, de que não há um número suficiente de senhoras a serem obrigadas em Portugal a usar a burca, portanto, não, por aí não se deve criar uma lei que proíba o uso da burca em locais públicos, não faz sentido absolutamente nenhum. Isso, no fundo, é que é uma falácia, usar o exemplo do número. Uh, mas, mas nós estamos habituadíssimos, ou se não estamos, devemos estar às falácias da esquerda, e com tanto hábito, com tanta frequência em que apanhamos a esquerda nessas falácias e com que apanhamos a esquerda a meter os pés pelas mãos e a contradizer-se e a negar tudo aquilo que tinha acabado de dizer apenas para fazer luta política. Eles gostam muito da palavra luta, estamos em luta e tal. Eles lutam de facto bastante, pelo menos para nos chatear, nos consumir a paciência. Uh, já estamos tão habituados a ver isso e ouvir isso que devíamos, em abono da razão e do sossego, começar a não ouvir, a não dar importância, de facto, a estes resmungos da esquerda, porque a esquerda vai resmungar sempre contra tudo. A esquerda vai resmungar contra tudo, desde que seja, desde que seja razoável. Desde que seja razoável. Desde que haja algum bom senso inerente a uma medida, a uma lei, a uma proposta, a uma atitude, a umas declarações, a uma coisa qualquer. A esquerda, a um tipo de comportamento, o que quer que vos ocorra, a esquerda vai estar contra. A esquerda vai estar contra. É muito raro, é quase impossível de achar um caso, um exemplo, um episódio em que a esquerda esteja do lado do bom senso. A esquerda atual, esta esquerda radicalizada, esta esquerda extremada, esta esquerda, esta esquerda que vive de causas, esta esquerda fraturante, esta esquerda wokista, nunca, 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 nestes já longos anos, não consigo apanhar a esquerda a estar do lado do bom senso. Sempre que uma questão distingue o bom senso da falta de senso absoluto. A esquerda está sempre do lado da falta de senso, daquilo que não é razoável, do irrazoável, do absurdo. Sei que já usei a palavra hoje, pai, duas vezes, mas pronto, peço desculpa. A esquerda está sempre do lado. Há uma coisa qualquer, o lado bom da força, não é? Aí do filme da Guerra das Estrelas, não sei quem nunca disse. Mas a esquerda está sempre do lado mau da força. Não falha, não falha, seja a questão que for, seja o assunto que for, a esquerda está sempre do lado errado. E para terminar, para colocar muito isto, eu acho que proibir a ocultação do rosto em espaços públicos, seja por questões religiosas, por questões de segurança, seja por questões societais, seja por. Não me interessa porquê. Acho que é do elementar bom senso que as pessoas usem os seus rostos e que as pessoas que não podem ou que em princípio não poderiam usar os seus rostos, mostrá-los em espaços públicos, que, 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 que tenham meios de o fazer.
acho bem, eu não gosto especialmente de leis, não gosto da grande maioria das leis, não gosto de proibições, não gosto de imposições. Mas uma imposição e uma proibição é sujeitar uma mulher ao uso daquilo. Eu sei que haverá mulheres que o fazem voluntariamente, repito, pronto, condicionadas pelo meio em que cresceram, pela religião que as criou, mas não podemos ferir caso a caso. E, portanto, as leis têm que ser genéricas, têm que se aplicar a todos, não é? Uh, e, portanto, acho que não é um atentado, pode ser um atentado à liberdade religiosa de uns poucos, especialmente de uns poucos cavalheiros que gostam que as mulheres não mostrem o rosto, mas esta lei é uma lei que defende a liberdade das pessoas. E eu entre a liberdade dos homens islâmicos e a liberdade, de facto, das pessoas em geral, das pessoas todas, islâmicas, religiosas, não religiosas, eu prefiro esta última, prefiro a liberdade das pessoas. E prefiro que se assegure, infelizmente teve que ser através de leis, mas prefiro que se assegure essa liberdade. E se essa lei ainda se aplica a poucas pessoas em Portugal, ótimo. É bom que tenha havido, neste caso, alguma precaução e que a lei tenha um efeito dissuasor, tenha um efeito de capaz de precaver males maiores, e tal como esta lei da burca, que outras leis, que outras formas de, como é que eu ia dizer isto, não tolerarmos religiões, por exemplo, intolerantes, que venham, que saiam para aí, que sejam aplicadas, que sejam aprovadas, porque é possível que Portugal ainda esteja numa fase, apesar da vaga intensíssima de imigração dos últimos anos, é possível que Portugal ainda esteja numa fase, até porque somos um país pobre para os padrões ocidentais e muitos imigrantes, não, muitos estrangeiros não ficam por cá, estão à procura de melhor do que isto, mas é possível, dizia eu, que ainda estejamos numa fase em que isto ainda tenha algum remédio, em que a situação não seja irreversível e que não tenhamos que nos sujeitar, como está a acontecer no Reino Unido, como está a acontecer na Suécia, como está a acontecer, infelizmente, numa série de países europeus, não nos tenhamos que o nosso modo de vida, que a nossa civilização não tenha que se resignar, que se submeter a civilizações que nos são, por muito que a palavra possa ofender, que nos são estranhas. O Islão em das medidas ligadas ao Islão, ou certas interpretações mais estritas do Corão, são para nós, e devem continuar a ser estranhas. E se é preciso, através de leis, se chegarmos a um ponto em que são precisas leis, são precisas regulamentações para continuarmos a manter a clareza dessa estranheza, ou seja, para continuarmos a deixar muito claro que, por exemplo, o Islão mais radical nos é estranho, se é preciso leis para isso, que venham as leis. É melhor que isto funcionasse de forma orgânica, que funcionasse de forma natural. Não sendo assim, tem que haver. Se um casal de muçulmanos vem para Portugal e o cavalheiro continua a achar muito bem que a senhora cobra a cara toda e a senhora quer ou não quer, mas cobra a cara toda, se é preciso uma lei para impedir de fazer isso, que venha a lei. Era melhor que eles percebessem que deveriam cumprir as regras naturalmente, quando não, as nossas regras. Quando não percebem, a coisa vai ter que ir, se não vai a bem, vai a mal. Porque a alternativa a este mal, a esta necessidade de legislar as coisas, de proibir, de controlar, de impor, ou de desimpor, ou de desobrigar, a alternativa a isto é pior. A alternativa a isto é deixar-nos conquistar por valores que nos são estranhos, é deixar-nos conquistar por sub, vermos-nos obrigados, vermos-nos submetidos a valores que nos são estranhos, repito, e que nos sendo estranhos, nos são nocivos. Muitos destes valores que nos são estranhos, e por isso são valores que nós não adotamos, porque nunca quisemos adotar, são-nos nocivos. Uh, perante uma perspectiva cósmica das coisas, os valores serão nocivos em si, e podem não ser de facto. Podemos até argumentar, porque é como uma senhora no Ocidente tem que tapar as partes pudendas, e uma senhora país islâmico, além das partes pudendas e tudo o resto do corpo, ainda tem que tapar o rosto. Podemos achar que não há uma diferença essencial
coisa para outra, eu acho que há. Mas podemos achar que não há. Mas a verdade é que nós aceitamos uma forma e rejeitamos outras. E aquelas que nós aceitamos, aquelas que nós definimos como sendo as nossas, são as nossas. Não interessa aqui se são boas, são melhores, nem sequer eu acho que são, mas eu acho que os valores do Ocidente são preferíveis aos outros. Mas isto não interessa o que eu acho, interessa que são os valores que nós temos, são os valores que nós partilhamos, que sem grande, tirando esta esquerda ruidosa, tirando isso, as pessoas aceitam sem questionar, sem nenhum rebuliço especial, não são coisas especialmente polémicas, são as nossas coisas, são as nossas visões do mundo, são as nossas formas de viver nesse mundo, e são essas que nós devíamos de preservar, e não em nome de um alegado multiculturalismo, que é a primeira oportunidade da esquerda volta logo a negar, porque se repararem, a Palestina é dos palestinos. Eles não querem um país aberto e que possa entrar estrangeiros ou possa não sei o quê. Isso só é bom para o Ocidente. O Ocidente é que deve deixar entrar toda a gente, o Ocidente é que deve tolerar toda a gente. Portanto, as contradições da esquerda, como eu disse há pouco, devemos dar-lhes cada vez menos importância. Agora, temos os nossos valores, outras civilizações, outras sociedades têm os deles. E é bom que todos lidem com isso. E que as pessoas que pertencem a cada uma dessas sociedades, quando se deslocam para outra, respeitem os valores e as leis, e as normas, e as regras e as tradições dessas sociedades. E nós devemos fazer o mesmo. E quando as pessoas que vêm para cá não nos respeitam, devemos fazê-las respeitar, nem que seja à força. A lei é uma forma de demonstrar força. A lei é uma sugestão de que a força pode vir a ser usada se determinado comportamento não for evitado, ou se determinado comportamento não for adotado. E pronto, e temos agora, em relação à burca, sejam 10 senhoras a usar a burca em Portugal, sejam 10.000, temos uma lei que as proíbe de usar a burca nos espaços públicos. E eu acho muito bem que essa lei tenha sido proposta e que depois tenha sido aprovada. E com isto fico por aqui. Não se esqueçam, a Lenga Lenga agora tem podcast, vocês podem ouvir isto, mesmo depois de já ter visto o vídeo, podem ouvir o podcast 5 vezes, se for preciso, não faz mal nenhum. Uh, e subscrevam o canal. Mais uma vez, obrigado à Prozis. Não se esqueçam da palavra lenga-lenga quando fizerem compras na Prozis. E obrigado ao Zé de Talismã. E obrigado a vocês todos. E até para a semana. Hoje ficamos por aqui.